Olá, gente. Eu e Janaína, nós vamos falar um pouquinho sobre infarto agudo do miocárdio. Nós trouxemos um caso clínico só para a gente ir se ambientando mesmo com o assunto. Paciente do sexo masculino, 62 anos, negro, aposentado, natural e residente de Salvador, Bahia, procurou o hospital universitário Professor Edgar Santos com queixas de forte dor no peito. A dor em aperto em região precordial, que iniciou há 10 dias, com piora progressiva, é agravada após moderado esforço físico, como caminhar dos quarteirões planos ou subir das lances de escadas, e dura pouco tempo, com melhora após repouso. No momento da consulta, a intensidade da dor é 8, numa escala de 0 a 10. O paciente referiu apresentar também desconforto em região de dorso e membro superior esquerdo. Refere ainda que sente palpitações, náuseas e tonturas. Em relação aos antecedentes pessoais, o paciente é hipertenso, diabético, obeso, dislipidêmico e tabagista. Relato histórico familiar de infarto agudo do miocárdio. O pai faleceu aos 50 anos e a mãe é hipertensa. Logo de cara, a gente já suspeita de uma síndrome coronariana aguda. E essas síndromes compreendem manifestações clínicas compatíveis com isquemia miocárdica e são divididas em dois grandes grupos, que é a síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST e a sem supradesnivelamento do segmento ST. Lembrando que o segmento ST no eletrocardiograma, ele corresponde ao intervalo entre o fim da despolarização e o início da repolarização do ventrículo. Aqui nós temos a síndrome, né, geral, e sem supra de ST, a gente pode dividir em angina instável e infarto agudo no miocárdio sem supra de ST, né? A diferença básica entre a angina instável e o infarto é que no infarto a isquemia foi grave o suficiente para liberar quantidades detectáveis de marcadores de lesão miocárdica, que são os biomarcadores de necrose do tecido, né? Do ponto de vista epidemiológico, o infarto ele é a forma mais frequente, né? A forma mais frequente de apresentação clínica que vem dessa síndrome, e é aproximadamente 62% dos casos de infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Agora, quando a gente faz o eletrocardiograma e vê que essa síndrome tem supra de ST, aí a gente já vai para um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. A diferença básica entre esses dois é a caracterização no eletrocardiograma. Por isso que é muito importante a gente pedir, nos 10 primeiros minutos, a gente pedir logo um ECG para caracterizar melhor esse infarto, para que a gente tome uma conduta terapêutica mais adequada. Fisiopatologia. A principal característica, né, da fisiopatologia dessa síndrome é a instabilização da placa aterosclerótica, que pode sofrer erosão ou ruptura. Quando a gente tem a placa lá, quando tem alguma ruptura, alguma erosão, a gente percebe um processo de agregação plaquetária dentro do vaso. E nesse processo ocorre a formação de trombos. E esses trombos aqui, eles vão interromper o fluxo sanguíneo. Logo, a gente vai ter a diminuição da oxigenação das células do miocárdio. Esse fornecimento, se ele for reduzido extremamente ou cortado por mais de alguns minutos, o tecido cardíaco morre. E é aí que a gente chama de isquemia, que é a necrose do tecido. Essa limitação de fluxo do fluxo sanguíneo, né? Essa interrupção, ela também pode acontecer com outros mecanismos, como vasoespasmo, embolia ou dissecção coronariana. E outros fatores que envolvem o fornecimento, né, a oferta e o consumo de oxigênio no miocárdio também pode levar à isquemia, como anemia, hipertensão, taquicardia, cardiomiopatia,
estenose aórtica. Aqui eu trouxe um vídeo só para a gente visualizar mesmo como é que acontece nos vasos. Aqui o trombo, oclusão no vaso, e aí isso acaba repercutindo em todo o funcionamento do ciclo cardíaco. Então, temos a oclusão arterial, que pode ser parcial, total, aí vem a redução de oxigênio, metabolismo o metabolismo anaeróbio insuficiente para suprir as próprias demandas do miocárdio. Sem esse oxigênio, nós observamos a falência da bomba de sódio e potássio, e essa falência altera o potencial elétrico transmembrana, o que pode levar a alterações do ritmo cardíaco. E a alteração do cálcio intracelular, né? O acúmulo de cálcio no citoplasma do cardiomiócito ativa lipases e proteases e que promovem a destruição celular, a destruição do tecido. E a liberação dessas enzimas, elas são muito importantes porque elas servem como marcadores da morte celular, né? E importante para a gente perceber até o nível da lesão tecidual do infarto. Falando aqui em biomarcadores, nós temos a mioglobina, o CK, né, e a troponina. A troponina, ela é o biomarcador de primeira escolha para avaliação diagnóstica de pacientes com suspeitas de infarto agudo do miocárdio, porque elas apresentam a precisão superior da CK e da mioglobina. E a gente vê aqui que ela demora um pouco, ela fica mais tempo no organismo. Então, além disso, essa troponina aqui, elas são exclusivas do cardiomiócito. Já os outros, eles pode dar alteração nos exames por conta de outros problemas, de outras patologias. E a troponina, ela pode permanecer elevada por tempo mais prolongado, de até 10 dias, dependendo do nível da lesão tecidual. Eu trouxe essa tabela só para mostrar que existem alguns tipos do infarto agudo do miocárdio, e normalmente o que caracteriza, o que descreve esses tipos é como ocorreu essa interrupção do fornecimento de oxigênio do tecido, como foi o que levou à isquemia do miocárdio. No caso do tipo 1, foi espontâneo, ruptura e dissecção ou erosão de da placa do ateroma. O tipo 2, que é secundário a desequilíbrio isquêmico, como espasmo, embolia, hipertensão, anemia. O tipo 3, resultante em morte, e sem biomarcadores coletados, tem o 4A e o 4B, né? O A relacionado à intervenção coronária percutânea, o B resultante de trombose de stent, e o 5 relacionado à cirurgia de revascularização do miocárdio. Aqui nós temos as manifestações clínicas, né? A dor torácica, ela está presente em 75% a 85% dos pacientes de forte intensidade. Normalmente, ela pode vir caracterizada com uma dor opressiva, em aperto, queimação ou peso, o tempo maior do que 20 minutos, desencadeada por esforço físico, estresse, ou pode ocorrer em repouso. Os fatores de melhora: repouso, uso de nitratos, irradiação. A dor pode irradiar para membros superiores, pescoço, mandíbula, epigastro, e sintomas associados: náuseas, vômitos, sudorese e dispneia. É um quadro que, se a gente for pensar na fisiopatologia, né, que a gente acabou de discutir, acaba fazendo muita lógica. Os sintomas em alguns grupos de pacientes costumam se manifestar de forma atípica e sem dor torácica, especialmente em idosos, diabéticos e mulheres.
Eu achei importante destacar isso só para a gente não, se o paciente não tem dor torácica, não vai ter síndrome coronariana aguda de jeito nenhum. Não, tem que ficar atento a isso aqui também. Os fatores de risco para, para um infarto agudo do miocárdio, tabagismo, colesterol em excesso, hipertensão, diabetes, obesidade, estresse e depressão. No caso clínico que a gente trouxe, o paciente ele tinha quase todos os fatores de risco, né? Sem falar do fator genético. Voltando ao caso clínico, o nosso paciente foi encaminhado para a realização de eletrocardiograma, que mostrou desnivelamento supra do segmento ST de 2 milímetros na parede anterior. Na pesquisa de marcadores bioquímicos de lesão miocárdica, houve elevação das troponinas acima do percentil 99, do limite máximo de referência, porém, a CKMB massa estava dentro da normalidade. Diante dos achados e diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, o paciente foi internado em unidade coronária de terapia intensiva, sendo administrado ácido acetilsalicílico, estatina, beta-bloqueador, sulfato de morfina, oxigênio e nitroglicerina. Agora a gente vai entender um pouquinho por que a gente passou essas medidas terapêuticas para esse paciente. Bem, agora que vocês já aprenderam tudo sobre infarto agudo do miocárdio com a Amanda, eu irei falar um pouquinho sobre a terapêutica e quais as condutas que vão ser utilizadas nesse paciente que chegou tendo infarto agudo do miocárdio. De maneira geral, são essas 9 terapêuticas, né, que são utilizadas e elas são organizadas para formar um mnemônico Monabishi, ou Monabishi, como você preferir chamar, que é feita para facilitar mais a nossa vida, na hora de lembrar o que é que tem que fazer, tudo certinho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses, mas eu não vou falar na ordem. Por motivo de organização, eu achei que seria melhor não seguir a ordem para ver se vocês conseguem entender melhor o funcionamento de cada um. Primeiro, eu trouxe aqui o oxigênio, né, que essa suplementação de oxigênio, ela pode ser feita tanto por catéter nasal quanto por máscara, mas é bom deixar bem frisado que ela só deve ser utilizada em casos onde o paciente apresente a saturação menor do que 90%, ou se ele tiver alguma dispneia ou congestão pulmonar. Mas é bem importante lembrar que a saturação tem que estar menor que 90%. Essa medida, né, deve ser feita antes mesmo da realização do eletrocardiograma, que o eletrocardiograma deve ser laudado em até 10 minutos, então o oxigênio vai entrar antes disso. E a dosagem preconizada é de 2 a 4 litros por minuto. Agora entrando mais nesses medicamentos que atuam diretamente nos sintomas do paciente, a gente tem agora o nitrato e a morfina, que vão ser utilizadas para o tratamento da dor e para a ansiedade também desse paciente, né, que está sentindo ali muita dor, então vai ficar muito ansioso, aumentar o ritmo cardíaco, então é importante que a gente trate isso também. Primeiro, eu vou começar falando, né, sobre o nitrato, que vai ser a primeira opção. O tratamento de dor para o paciente que está tendo infarto agudo do miocárdio, a primeira opção é o nitrato. Ele tem ações tanto venodilatadoras, que vai diminuir o retorno venoso ao coração e o volume diastólico final, o que, consequentemente, vai também diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Além de ser venodilatadora, também é vasodilatadora. E isso vai fazer com que seja aumentada nessa circulação colateral e também inibir a agregação plaquetária. Como eu falei, né, o nitrato é sempre a primeira opção, mas tem algumas contraindicações, que é, principalmente, se esse paciente estiver com hipotensão arterial muito importante, que é se você pegar um paciente que está tendo uma pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio, ou se ele fez uso prévio de sildenafil, que é popularmente conhecido como Viagra, nas últimas 24 horas. Então, sempre nitrato vai ser a primeira opção, a não ser que ele apresente alguma dessas duas situações. Aí você vai ter que utilizar outro medicamento. Aqui também a gente tem a gente trouxe esses 3 medicamentos como exemplos de nitrato, mas é bom deixar frisado que você não deve ultrapassar 3 comprimidos. Então, você vai escolher um desses medicamentos e vai utilizar até 3 comprimidos com intervalo de 5 minutos cada. Não pode ultrapassar essa dosagem.
Aí você pergunta a ele, se eu utilizar esses 3 comprimidos, né, intervalo de 5 minutos, tudo certinho, e o paciente não apresentar melhora da dor. Então, se isso acontecer, você vai administrar a morfina, que ela é utilizada justamente quando a dor não for aliviada com o uso do nitrato sublingual. Ela vai ser administrada por via intravenosa ou também vai ser utilizada em caso de recorrência da dor. A dosagem dele é de 2 a 4 miligramas diluídos e também a cada 5 minutos, e tem como dosagem máxima 25 miligramas. Como efeitos adversos, temos as náuseas, os vômitos, hipotensão, a bradicardia e a depressão respiratória. Agora, falando rapidamente sobre os beta-bloqueadores, que são os bloqueadores beta-adrenérgicos, e ele possui ação tanto cronotrópica como inotrópica no coração. E isso vai fazer com que ocorra, né, a diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial, da contratividade miocárdica. E tudo isso, né, vai provocar justamente a redução do consumo de oxigênio pelo miocárdio. E aqui eu trouxe essa imagem do propanolol, que é o beta-bloqueador mais conhecido. Só para vocês terem uma ideia do que é o beta-bloqueador. Agora, entrando um pouquinho nas IECAs, também falar rapidamente que, a partir do mecanismo de ação dela, ela vai atuar na remodelação e na melhora hemodinâmica, causando a vasodilatação e, consequentemente, uma redução da pós-carga. E, como efeito adverso, tem a hipotensão arterial sintomática, a disfunção renal, a tosse seca e o angioedema, que é raro, mas é muito grave. E eu também trouxe uma imagem, né, do captopril, que acredito que seja um inibidor de enzima de conversora de angiotensina mais conhecido pela maioria das pessoas. Agora falando, né, um pouquinho sobre a estatina, que durante um tempo atrás não era considerada um medicamento importante no tratamento do infarto. Mas nas últimas diretrizes, ela está sempre lá aparecendo. Por quê? Porque a estatina ela vai atuar como a principal função dela é reduzir o LDL, que seria, né, o colesterol ruim, vamos dizer assim, entre aspas. Mas a principal função dela é essa. Então, mas além disso, ela vai estabilizar placas ateroscleróticas, aumentar o HDL, diminuir a tendência protrombótica e reduzir a taxa de infarto agudo do miocárdio recorrente e mortalidade por doença coronariana e AVC. Então, essa estatina vai ser utilizada justamente para isso, para diminuir os níveis de LDL. Pacientes foram admitidos em unidades hospitalares com um infarto agudo com supra-DST, os níveis devem ser menores do que 70 miligramas por decilitro. E aqui também trouxe imagenzinha, né, da caixa do medicamento para vocês se familiarizarem. Bem, agora a gente entrou numa área do Monabich um pouco mais de medicamentos que vão atuar mais diretamente no trombo. No trombo que se formou e que impediu o fluxo sanguíneo, que causou, né, a isquemia, etc. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses medicamentos que atuam mais diretamente nessa área, né, nessa fase. Primeiro, eu trouxe aqui a heparina, que é um anticoagulante de uso injetável que possui a finalidade de impedir ou prevenir a formação de trombos e coágulos dentro da corrente sanguínea. Eu não consegui achar nenhuma imagem que fosse mais didática para vocês conseguirem entender, mas eu vou falar mais rapidamente sobre o mecanismo de ação dela. Então, a heparina, ela vai atuar, como o nome já diz, é um anticoagulante, então ela vai atuar impedindo que a cascata de coagulação se desenvolva, né? A heparina vai se ligar à antitrombina 3 e, com isso, vai formar um complexo que vai inativar várias outras enzimas que dariam prosseguimento a essa cascata de coagulação, como os fatores XA e o HA. Então, é basicamente isso. Ela vai se ligar a uma molécula, né, que é a antitrombina 3 e vai impedir que essa cascata de coagulação prossiga. E quais são as doses desse medicamento? Né? Para pacientes menores de 75 anos, a dose é de 30 miligramas por via endovenosa, seguida por 1 miligrama por quilo a cada 12 horas. Para pacientes com mais de 75 anos, ele não vai utilizar o bolus inicial, que seria essa medicação inicial, né, de ataque. E vai reduzir essa dose de manutenção para 0,75 miligramas por quilo para cada 12 horas. E tem aqueles casos de pacientes que têm a clearance de creatinina estimada menor que 30 milímetros por minuto. E neles vai ser utilizada a dose de 1 miligramas por quilo a cada 12 horas.
O tratamento com heparina vai ser mantido durante todo o internamento ou até 8 dias após isso. Isso vai ser individualizado caso a caso. Agora, né, ainda falando sobre o controle do trombo, como eu falei, né, a heparina também entra nessa parte de coagulação, mas agora a gente vai falar do AAS, que é o ácido acetil salicílico, e do clopidogrel, que são antiagregantes plaquetários. Primeiro a gente vai falar, né, do ácido acetil salicílico, que também é conhecido como aspirina, e, como eu falei, né, ele é antiagregante plaquetário, e que a dose de ataque dele vai ser de 150 até 300 miligramas. E isso seguido por uma dose de manutenção de 75 até 100 miligramas ao dia. Então, esse paciente teve um infarto, foi lá, foi internado, recebeu alta. Então, ele vai ter que tomar essa dose de manutenção de 75 a 100 miligramas, né, também individualizado, para o resto da vida dele. Todos os dias vai ter que continuar tomando. E a contraindicação, ele tem algumas outras contraindicações, mas essas são as mais importantes, que é justamente a hipersensibilidade, que seria a alergia ao medicamento. Então, se ele tem alergia ao medicamento, você não vai prescrever isso para ele. Ou se ele tem úlceras gastrointestinais agudas. Então, ele tem outras contraindicações, mas essas são as que você deve ficar mais atento. Agora, falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação desse medicamento, que, como eu falei, né, ele é antiagregante plaquetário. Então, aqui a gente trouxe mais de uma plaqueta, para vocês conseguirem ver que ele tem vários receptores. O que o AS atua é justamente nesse TXA aqui, que aparece, que é o tromboxano A2. O ácido salicílico vai atuar nessa cascata de coagulação, como ele vai se ligar ao tromboxano A2, no tromboxano A2, e isso vai interferir no metabolismo do ácido araquidônico e, consequentemente, vai inibir a formação da ciclooxigenase 1 e na ciclooxigenase 2. E essas duas, né, a COX-1 e a COX-2, são enzimas fundamentais no processo de agregação plaquetária. E agora, né, por último, falar sobre o clopidogrel, que ele também é um antiagregante plaquetário, e ele é utilizado juntamente com a S, tá? Então, é a dupla antiagregação, que trouxe aqui, né, que é comprovadamente superior ao uso isolado da aspirina. E, diferentemente, né, da S, ele vai atuar bloqueando o receptor P2Y12, que também tem nessa imagem, deixa eu voltar aqui rapidinho, que seria nesse aqui. Então, o clopidogrel vai se ligar a esse receptor, o que vai impedir com que o ADP se ligue a ele. Então, também vai impedir que ocorra essa cascata de coagulação. Porque quando o clopidogrel se liga a esse receptor, ele vai impedir que inibir, né, a ativação de outras moléculas, como o GP2A. E essa molécula, né, é indispensável para que ocorra a ligação das plaquetas com fibrinogênio ou das plaquetas umas às outras, que é justamente, né, essa ligação, essa união de plaquetas que vai formar um trombo. Então, o clopidogrel vai agir nesse receptor e o AS nesse daqui. E aqui, né, as doses desse medicamento, que é, se o paciente fez fibrinose, a dose vai ser de 300 miligramas. Se ele fez angioplastia, vai ser de 600 miligramas. Se ele tem mais de 75 anos, essa dose de ataque não é feita, porque essa dose é chegou no hospital, ele vai receber essa dose de ataque. Mas se ele tem mais de 75 anos, isso não acontece. Então, ele só vai receber a dose de manutenção, que é para todo mundo, que é de 75 miligramas ao dia. Além do clopidogrel, tem também os medicamentos ticagrelor e o prasugrel, que tem o mesmo mecanismo de ação, né, se ligar aquele receptor P2Y12, e são até mais eficientes, ele tem uma ação mais rápida, mas infelizmente ele é menos acessível. Então, no SUS, você provavelmente vai encontrar o clopidogrel, então por isso ele é mais falado, né? Porque é mais acessível para a população também, em questão de valor, porque ele vai ter que fazer essa manutenção. Então, é mais falado do clopidogrel, mas também tem esses dois que são, se você estiver no hospital e tiver acesso a esses dois, você vai dar preferência a eles. E, né, o ticagrelor vai ter 180 miligramas de dose de ataque via oral e 90 miligramas de manutenção de 12 em 12, e o prasugrel vai ser 60 miligramas de dose de ataque também via oral e 10 miligramas por dia, né, uma vez ao dia, como manutenção. Agora, falando sobre a terapia sobre a reperfusão, que aí o Munabish, né, já passou, a gente já fez tudo aquilo e vai chegar na hora da reperfusão, que é justamente conseguir fazer com que esse fluxo sanguíneo volte ao seu normal. Você vai permitir que volte a ter fluxo sanguíneo ali.
Então, os dois mais utilizados, né, no infarto é justamente a angioplastia ou fibrinolítico. A angioplastia é uma intervenção mecânica, né, que eu trouxe aqui essa imagem, para vocês verem como é que se faz, que é justamente esse cano, né, que você vai passar por entre os trombos, que vai permitir com que o fluxo volte ao normal. E ele é bem mais eficiente do que os fibrinolíticos. Mas o que é que acontece? Se é mais eficiente, não é porque eu não vou usar sempre. Porque você tem que avaliar o tempo porta-balão. O tempo porta-balão é do momento em que o paciente chegou, da entrada no hospital, até o momento em que você vai fazer essa intervenção. É chamado de tempo porta-balão. Então, esse tempo não pode ultrapassar de 1 hora e meia, né? 90 minutos. Então, entre esse período de tempo, você vai sempre priorizar a angioplastia. Mas passou disso, passou de 90 minutos, você vai entrar com os fibrinolíticos, que é uma intervenção farmacológica, e como eu trouxe aqui, ele é utilizado na impossibilidade de angioplastia ou expectativa de transporte e transferência por mais de 90 minutos para o hospital. Então, você não consegue fazer angioplastia. Então, você vai tentar fazer essa transferência em até 90 minutos. E se você conseguir, nesse outro hospital que você transferiu, ele vai fazer angioplastia. Mas passou desse tempo e você não consegue transferir, enfim, aconteceu uma coisa, passou de 1 hora e meia, você vai entrar com fibrinolíticos para esse paciente conseguir, né, ter esse fluxo retornado. E é isso, a questão de referências. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado.